Shabbat Shalom. O tema para essa mensagem de hoje, dessa Parashá 45, Vayet Hanan, supliquei, síndrome do esquecimento oportuno. Tema dessa mensagem, então, síndrome do esquecimento oportuno. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, por Yeshua, pela tua Ruah, que nos faz recordar todas as coisas. Pai, nos ajude com a nossa memória, que nós possamos recordar todas as coisas, principalmente os teus grandes feitos, não deixando nos esquecermos de absolutamente nada. Principalmente o que nós temos feito com conhecimento, que é errado, com pecado diante do Senhor. Nos ajude a lembrarmos de todas as coisas e nos apartarmos dessa síndrome do esquecimento que tem assolado toda a terra, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. E me ajude a passar essa mensagem para os meus irmãos, de acordo, em conformidade com o que o Senhor tem nos ensinado, que todos possam compreender e ter a vida transformada, que todos possam ser preenchidos pela tua Ruah, HaKodesh, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Nessa Parashá 45, Vayet Hanan, supliquei, Moshe está ali suplicando para Hashem, para que ele pudesse entrar na terra de Israel, conduzindo o povo de Israel, para concluir lá o seu trabalho. Porém, Hashem instruiu Moshe a comissionar, a passar o cajado, encorajar, fortalecer Yehoshua, que iria guiar o povo na travessia do rio Yarden, para herdar ali a terra de Israel. O povo de Israel estava prestes a tomar posse da terra, porém, sem Moshe. Então Moshe, nos seus últimos dias de vida, aqui nessa terra, como servo de Hashem, chamou o povo de Israel para guardar os mandamentos de Hashem. Moshe pediu para o povo não adicionar, nem tampouco remover nada na Torá, porque isso traria distorções e conduziria o povo a erros de entendimento, causando eventuais desobediência das instruções de Hashem. Eles deveriam cumprir os mandamentos para transmitir sabedoria com entendimento ao povo de Israel. E dessa forma, o nome de Hashem seria glorificado entre todas as nações. O ponto mais elevado dessa ministração de Moshe ocorre quando Moshe, alerta o povo para tomar cuidado. Tomem cuidado. E este é o alerta que o Senhor hoje quer trazer sobre nós. Tomem cuidado de viverem de modo diligente e observar para não esquecerem, não esqueçam os grandes feitos de Hashem. Moshe ali queria chamar a atenção com cuidado para que eles não esquecessem o que eles tinham vivenciado com os próprios olhos e ouvidos,
principalmente no Monte Horebe, no Monte Sinai, quando todo o povo de Israel ouviram de forma audível a voz de Hashem, que declarou seu pacto, a sua aliança com o povo de Israel. Os 10 mandamentos que foram escritos em 2 tábuas de pedra. Moshe alertou o povo para ter cuidado e não esquecer os grandes feitos de Hashem. Para não esquecer a aliança de Hashem. Para não esquecer dos caminhos de Hashem e se desviar, se voltando para outros deuses. E pior, atribuindo a estes deuses, ou a eles mesmos, a glória, a kavod, devida a Hashem. Algumas pessoas podem até pensar que absurdo o povo de Israel esquecer de onde eles foram tirados, como foram conduzidos pelo deserto por Hashem, e ainda atribuir isso a outros deuses. Isso é um absurdo. Parece até coisa de outro mundo, mas não é. Moshe alertou o povo de Israel para não esquecer, e ele sabia que isso iria acontecer. As pessoas em geral têm memórias seletivas e tendem a esquecer as coisas que são convenientes a elas esquecerem. Não importa o que seja, ainda que sejam benesses provenientes de Hashem, as pessoas esquecem os seus próprios erros. Porém, normalmente, não esquecem os erros das outras pessoas. Normalmente, não perdoam. Porém, querem receber perdão. Se você perdoar, preste atenção, se você perdoar e esquecer as ofensas que você recebeu, se você se lembrar dos seus pecados e confessá-los, se você não se esquecer de Hashem, Hashem se lembrará de você, perdoará e esquecerá os seus pecados, as suas ofensas. Hoje em dia é muito comum ouvirmos pessoas dizendo: as minhas habilidades me colocaram nesta posição de privilégio que eu estou. Isto é resultado do meu trabalho, do meu esforço, do meu estudo. Foi eu que indiquei isto, foi eu que indiquei aquilo. E estas pessoas muitas vezes nem sabem as armadilhas que estão sendo preparadas pelo maligno para elas ou para outras pessoas através daquela situação. Uma pessoa que se comporta dessa forma, sempre eu, com esses pensamentos, com essas expressões de seus lábios, atribuindo a si mesmo os méritos, desejando receber a kavod de Hashem, se esquecem que, se conseguiram realizar alguma coisa, conseguiram porque Hashem assim permitiu.
Esquecem que Hashem concedeu os dons, os talentos, e não os remove. Esquecem que Hashem as manteve com vida, com saúde, que as capacitou. Esquecem que Hashem não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Yeshayahu, Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou Adonai, este é o meu nome. Não concedo minha kavod, minha glória, a mais ninguém, nem meu louvor a nenhum ídolo. Outras pessoas dizem, depois de tudo que eu fiz, aquela pessoa ainda me trata assim. Moshe era servo de Hashem e fazia as coisas por amor a Hashem. E ele nunca se esqueceu disto. Porque se Moshe fizesse alguma coisa para as pessoas, ele certamente iria cobrar daquelas pessoas. As pessoas em geral têm memórias seletivas e tendem a esquecer as coisas que são convenientes a elas. Se apresentam para fazer as coisas de Hashem e depois esquecem. E cobram das outras pessoas. Quando uma pessoa esquecer que tudo que ela tem ou recebe é proveniente de Hashem, isso faz com que essas pessoas se tornem um Deus. O Deus ego. Já ouviram falar? Na sua própria vida, que tem crescido cada vez mais, de uma forma intensa, nessa terra. Na nossa geração. Pessoas que só desejam receber sobre si reconhecimentos e méritos. Por esse motivo, não podemos mais esquecer de dar graças a Hashem por todas as coisas que temos e que recebemos, sabendo que tudo coopera para o bem daquele que teme o nome de Hashem. Hashem é a única origem de tudo, do bem que recebemos e podemos propagar e devemos. Porém, o mal que nós recebemos ou propagamos é proveniente das nossas próprias escolhas erradas. Satã utiliza o mal que produzimos contra a nossa própria vida e contra a vida de outras pessoas ao nosso redor. Você sabia que Satã não tem poder de produzir o mal? Ele só usa o mal que nós produzimos. Muitas pessoas têm tomado suas próprias decisões sem consultar a Hashem, para realizar suas próprias vontades. E quando tudo dá errado, neste momento, essas pessoas se lembram de Hashem, normalmente para acusá-lo e atribuir a ele a responsabilidade do seu fracasso. Uma loucura. E nessa situação, podemos observar a síndrome do esquecimento oportuno. É conveniente a pessoa esquecer que a escolha foi dela. É oportuno esquecer que ela não consultou Hashem. É oportuno ela esquecer. Moshe estava alertando o povo para que ele não esquecesse.
de Hashem e dos seus grandes feitos. Esquecimento conveniente. Essas pessoas convenientemente se esquecem que não consultaram Hashem. Esquece que elas decidiram por elas mesmas e por esse motivo se colocaram em uma posição ruim e ainda querem atribuir a culpa a Hashem. Culpa o esposo, culpa a esposa, culpa os filhos, culpa os pais, culpa outras pessoas ao seu redor, seu gerente, sua empresa. Porque as coisas não dão certo na sua vida. Culpa todo mundo ao seu redor. É impressionante como as pessoas esquecem os passos que elas deram sozinhas. Mas se lembram de cobrar os resultados, de responsabilizar a Hashem ou outras pessoas pelas suas escolhas, pelas suas decisões erradas. Muitas pessoas têm esquecido de agradecer a Hashem pelos alimentos que têm recebido em suas mesas, pela água que têm recebido, bebido, pelo teto que as tem abrigado. E que nada disso nunca nos falte. É o desejo do meu coração, a minha oração, principalmente diante do caos que estamos para viver e já iniciou. Que o Senhor nos guarde, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Entretanto, se alguma coisa faltar na sua vida, se lembre e nunca se esqueça das promessas de Hashem para todos aqueles que vivem e obedecem às instruções de Hashem, como Moshe nos instruiu fazer. A reação primária da maioria das pessoas, principalmente diante de situações de tensão, é agir primeiro e, se sobrar um tempo, orar depois. Outras, nem orar depois. As pessoas esquecem que Hashem tem uma solução para todas as coisas, tem um caminho reto, um caminho plano para seguirmos e para que tudo possa ocorrer bem diante de nós, como lemos no livro de Yeshayahu. Esse é o desejo do coração do nosso Pai. O desejo de Hashem sempre foi de apacentar o seu povo, e por isso nos enviou o verdadeiro pastor. O pastor de almas, Yeshua HaMashiach, aleluia. Porém, muitas pessoas ainda têm se esquecido, de forma conveniente, de Hashem, através de Yeshua, para justificar as suas más escolhas, as suas más ações. E quando se trata de sofrimento, ainda atribui a culpa ao Senhor. E nesses momentos, essas pessoas não desejam nem se lembrar do bem que sempre receberam de Hashem. Porque a cultura da dor exige que seja exercido sobre nós a autocomiseração, para que aquela dor se torne intransponível e maior do que a dor que Yeshua sofreu no madeiro. Maior do que a dor de qualquer outra pessoa.
As pessoas não esquecem as coisas que causam dor. Porém, as pessoas têm se esquecido de Hashem, o único que tem poder para tratar as nossas feridas e remover toda a nossa dor. Yaakov, Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16. Há alguém entre vocês com dificuldade? É uma pergunta. Há alguém aqui em dificuldade? Se aplica a mim e a você, hoje, agora. Ele deve orar. É o que está escrito. Eu estou lendo aqui as escrituras. Há alguém que se sinta bem, está alegre, feliz. Ele deve cantar cânticos de louvor. A quem? A Hashem. Há alguém doente aqui entre vocês? Ele deve chamar os anciões da congregação. Eles orarão por essa pessoa, esfregarão azeite de oliva sobre ela, em nome do Senhor. A oração oferecida com confiança curará o doente. Não importa qual a enfermidade, está escrito. O Senhor restaurará a sua saúde. E se essa pessoa tiver cometido pecados, e mais, ela será perdoada. Portanto, reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que possam ser curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Promessa de Hashem, que é verdadeiro. Você quer receber a cura sobre você? Viva pela palavra. Faça essa palavra se materializar sobre a sua vida. E você tem poder de fazer isso agora. Você tem se lembrado dessas palavras na sua vida? Que eu acabei de ler? Não se esqueça mais do Senhor. Ele tem esperado por nós, pelas nossas orações, principalmente nos horários onde os portais do céu se abrem para nos colocar diretamente sobre a rocha, de pé, na presença do Rei. Diante de Hashem. E que possamos fazer em todos os momentos, diante das lutas, diante das nossas alegrias, não importa. Que possamos ter essa palavra sobre a nossa vida, em toda e qualquer situação. É muito triste quando acionamos a nossa memória de forma seletiva, ativando a síndrome do esquecimento oportuno, para lembrar e cobrar o que acreditamos que outras pessoas nos devem. Cobrar o que acreditamos que devemos receber como o nosso direito, valorizando mais o ter, mais o possuir, sem se importar em prejudicar outras vidas, cobrando obrigações de Hashem ou de outras pessoas para com a nossa vida, e nos esquecendo das nossas próprias obrigações.
diante do Senhor. Que é caminhar em unidade, amarmos uns aos outros, lutarmos com as armas adequadas em oração uns pelos outros. Existem pessoas que em determinadas situações registram e guardam o fato ocorrido para não esquecer. Normalmente para o mal. E usar isso contra outra pessoa. Propagar o mal em algum momento futuro. Eu vou fazer um backup e guardar esse zap. Porque isso vai ser muito útil. Essa pessoa está bem intencionada? E assim essas pessoas seguem, planejando fazer o mal, alimentando-se de ódio, de forma deliberada. Esquecem que nada passa desapercebido diante dos olhos de Hashem. Esquecem que Hashem é justo. As pessoas esquecem de Hashem. Porém, muitos não esquecem e não perdoam o mal que receberam. Ou julgam, no seu próprio engano, terem recebido. E buscam, muitas vezes de forma obcecada, por vingança. A vingança pertence a Hashem. Vingança da pessoa que nos contrariou. E Yehudá de Criot foi repreendido uma única vez. Vocês sabiam disso? Uma única vez ele foi repreendido. Não precisou duas. Ah, é? Me aguarde. E estas pessoas, na sua loucura, esquece que ao ferir uma pessoa de modo deliberado, ela está agindo contra Hashem, com o punho cerrado. Loucura. A base da ingratidão é o esquecimento. Por isso Moshe alerta, não esqueçam, cuidado, não esqueçam de Hashem, não esqueçam dos seus grandes feitos. Não esqueçam do que vocês têm recebido aqui nesse lugar. O alimento que Hashem tem colocado na nossa mesa. Não esqueçam. Pessoas que não são gratas dificilmente vão se lembrar dos benefícios que receberam das mãos de Hashem. E isso é um grande sinal. Preste atenção ao seu redor. Colossenses capítulo 3, versículo 13 a 15. Suportem-se uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra alguma pessoa, perdoe-a. De fato, como o Senhor lhes perdoou, dessa forma vocês devem perdoar. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que une todas as coisas com perfeição, e que a Shalom, procedente do Mashiach, seja quem tome as decisões de seu coração, porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Mashiach. E sejam agradecidos. Que palavra. Primeiro para mim, que compartilho com vocês. É fácil esquecer o que está escrito.
Quantos de vocês lembraram desse texto? Não precisam levantar as mãos. Apenas medite nesse esquecimento oportuno, onde outras lembranças têm tomado o lugar que deveria ser utilizado para lembrarmos de dar glória e honra a Hashem pelos seus grandes e maravilhosos feitos, com mão ferida no madeiro, é verdade, porém, mão forte de Yeshua, o Mashiach de Israel, que está retornando para concluir a obra de Hashem. A síndrome de esquecimento oportuno é uma enfermidade que tem invadido as relações pessoais, onde as pessoas conseguem lembrar com facilidade de todo o mal que têm recebido para justificar os seus próprios erros e replicar esse mal na vida de outras pessoas. Se esquecem de todo o bem que têm recebido de Hashem, se esquecem do mal que elas produzem na vida de outras pessoas, se esquecem dos erros que elas cometem repetidas vezes e se justificam dizendo que nunca fizeram nada de errado e, portanto, não precisam se arrepender. E assim, esta enfermidade tem assolado a nossa sociedade. Uma pessoa que se coloca na posição de autocomiseração ou vítima nunca será agradecida e sempre terá o sentimento errado de que o mundo está devendo alguma coisa para ela. Essas pessoas não pensarão duas vezes se tiver a oportunidade de punir uma outra pessoa que venha fazer algo que elas não gostem. E assim, o número de pessoas a serviço do mal tem crescido nesse mundo. Porém, essas pessoas esquecem que na mesma medida que elas medirem, elas mesmas serão medidas e ainda lhes será acrescentado. Marcos capítulo 4, versículo 24. Ele também lhe disse: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. A medida com que medirem será usado para medir vocês, e ainda mais lhe darão. Jerusalém recebeu 2 vezes mais todo o mal que ela havia realizado. Lembre-se, Hassatã nunca terá poder sobre a sua vida se você não colocar este poder nas mãos dele. Por isso as Escrituras dizem para entrarmos em acordo com o adversário enquanto nós estamos a caminho. Isso significa que nós não podemos ter nada para que o adversário nos acuse diante de Hashem. Isso é o que significa essa palavra. Não dê motivo para que o mal não se levante contra a sua vida. Shaul HaShaliach teve um encontro com Yeshua. E apesar de ser um conhecedor profundo, um doutor da Torá, teve que reaprender muitas coisas para anunciar a verdadeira palavra da vida. Conhecimento com entendimento. Yeshua é um dos maiores segredos para o sucesso do seu trabalho, ali, do ministério de Shaul. Um ministério também nascido no coração de Hashem.
E foi o fato de Shaul lembrar de tudo que Rachim havia feito através de Yeshua. A narrativa de Shaul no livro de Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, que se pautava em lembrar dos maravilhosos e grandes feitos de Hashem. Shaul meditava nisso em seu coração, se enchia de alegria. E ele falava. Trazia continuamente em sua memória a palavra de Hashem, seus atos. E assim se tornou uma luz para os que estavam perdidos no escuro. E muitos chegaram ao conhecimento da verdade e foram salvos. Se hoje você se identificou como uma pessoa que esquece as coisas que lhe são convenientes, é minha responsabilidade alertá-lo que um dia a sua memória será completamente reativada por Hashem. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, que Hashem fará uma lobotomia nas pessoas. E Ney, preste atenção. Eu vou ler. Preste atenção e não esqueçam. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Assim vocês se lembrarão de seu comportamento e de todas as coisas que fizeram, com as quais se corromperam e passaram a odiar a si mesmos por todos os males que cometeram. Essa memória vai ser resgatada. Ezequiel capítulo 36, versículo 11. Então vocês lembrarão de seus maus caminhos e suas ações que não foram boas. E quando olharem para si mesmo, se detestarão por causa de sua culpa e de suas práticas odiosas. Não vai ter lobotomia, não. Sinto muito, mas não vai ter. Vai ser trazido tudo à luz. Existe um futuro de lembranças com dor para as pessoas que escolherem seguir nos seus próprios conselhos. Você gosta de dor? Nem eu. Deixando de seguir os conselhos de Moshe, os conselhos de Yeshua, deixaram de seguir os preceitos da Torá. Pessoas que se negaram a mudar de vida, mudar o seu estilo de vida. Se tivermos a nossa memória ativada para lembrar de Hashem, hoje, dos seus mandamentos, ouvir e dar atenção, Shema, ouça Israel. Se lembrarmos dos nossos pecados com arrependimento, Hashem esquecerá esses pecados e deles não mais se encontrarão memórias, porque Hashem assim prometeu. Irmiarro, Jeremias, capítulo 31, versículo 32, na Esther, nas outras 33, até o capítulo 33, 34.
Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá dentro deles, escreverei em seu coração, serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará ao seu companheiro, membro de sua comunidade, ou ao seu irmão: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Serão esquecidos se nós nos lembrarmos hoje dos nossos pecados diante de Hashem e buscar pelo perdão. Para nós fecharmos, Hashem Emet é verdadeiro, Yeshua é o único caminho, a verdade e a vida. Foi morto, ressuscitado no terceiro dia, está vivo, à direita de Hashem, nosso Pai que está no céu. Hashem, através de Yeshua, é o único com poder de perdoar, esquecer, apagar completamente as nossas transgressões. Não importa qual seja, não existe nenhum pecado maior do que a misericórdia de Hashem. Qual que é o tamanho do seu pecado? Você acha que é maior do que a misericórdia de Hashem? Não é. Que a Ruach HaKodesh possa ter liberdade de agir no seu coração para que você viva em novidade de vida. Que você tenha sua mente liberta, sua mente curada, renovada pela palavra, para relembrar do que deve ser lembrado. E também esquecer do que deve ser esquecido. Que cada um de vocês possa valorizar mais as questões espirituais do que as questões que são questões permanentes. E menos as questões desse mundo, que são passageiras. Que sejamos pessoas que alegram o coração do nosso Pai que está no céu, Hashem, de forma que Ele, Hashem, possa esquecer de forma definitiva o mal que praticamos através da nossa vida nessa terra. Que a lembrança do sofrimento do Mashiach e Yeshua possa colocar os nossos sofrimentos como sofrimentos transitórios em seu correto lugar. Que vivamos como os que esperam o retorno do Mashiach e não como os que fugirão da sua presença. Porque esse é o desejo do meu coração e também a minha oração. No próximo Shabat, dia 24/8, teremos uma única paraxá, 46 Ekev, continuarem. Nessa paraxá, Moshe segue relembrando o povo de Israel sobre o miraculoso man e as maravilhas que eles, o povo de Israel, presenciaram ali no deserto proveniente de Hashem pelos 40 anos que eles estiveram naquele lugar. E adverte o povo para ter consciência das armadilhas que seriam trazidas por sua futura prosperidade e o orgulho das suas façanhas militares, alertando que isso poderia fazê-los esquecer de Hashem. Continuarem. Ekev. Que o Senhor assim segue para achar que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de nós. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez.
Pai, a nossa memória vai ser reativada em algum momento. Nos ajude, Pai, que essa memória seja reativada hoje, agora, diante do Senhor. Que possamos ter força, coragem proveniente do Senhor, de trazer tudo à luz, apresentar para o Senhor, de forma que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Nos ajude a nos livrar, Pai, de acusações ao Senhor, de acusações a outras pessoas, acusações provenientes dos nossos próprios erros, nossas escolhas erradas, aonde colocamos material na mão do adversário para ser usado contra nós, contra a nossa vida. Nos ajude que tudo seja transformado. Nos ajude, Pai, a não esquecer nunca, jamais, dos teus grandes feitos. E são muitos, muitos, desde os tempos antigos. E nos dias de hoje, nós temos presenciado neste lugar, nessa terra, o teu favor, os teus grandes feitos. Nos ajude a ser grato a tudo, sabendo que o Senhor transforma toda e qualquer situação. Não nos deixe ser, diante do Senhor, filhos ingratos, que recebem e cerram o punho para te ferir. Nos ajude, Pai, a termos a nossa vida transformada. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Primeiro para mim. Obrigado por me permitir compartilhar com os meus irmãos. Estender essa palavra a eles. Que cada um possa receber. Entender. Se voltar para ti com confiança e serem curados, serem libertados, porque Yeshua veio para desfazer toda a obra do maligno, conceder dons e talentos, dar vista aos cegos, curar, restaurar, restabelecer um caminho reto, plano, diante do Senhor, sem dor, sem sofrimento. E nós sabemos que um dia o Senhor Hashem será rei de toda a terra. Que esse dia seja breve, porque nesse dia o Senhor será um e seu nome será apenas um. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.